agora, a favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Olha, pela internet você vai poder acompanhar esse debate, imagens que já estão aqui no ar, no YouTube, no Facebook, que é para que você possa também participar. O tema de hoje é bom, hein? Discursos de ódio. O tema é bom na discussão, que ele não é bom na vida de cada um de nós, não. Discursos de ódio na política, polarização, riscos à democracia. Você deve ter acompanhado no noticiário o caso lá de Foz do Iguaçu, onde um apoiador do presidente Bolsonaro e um apoiador do ex-presidente Lula trocaram tiros por causa de suas ideologias políticas. Marcelo Arruda, tesoureiro do PT da cidade, acabou morrendo. É um caso, infelizmente, que não é isolado, não. Há discussões, né, pela internet, você acompanha naqueles TikToks, no Reels, você acompanha discussões de gente brava, intolerante. É apenas esse caso mais recente. É difícil perceber o aumento da tensão nos últimos anos, à medida que a polarização também aumenta. Nós convidamos para esse debate Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito, diretor jurídico da PWR Gestão. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, querido. Tudo bem, Nonato? Um prazer. Tudo bem. Aqui. Bom dia, Tarcísio. Prazer estar aqui. Bom dia, Yuri, também, queridos amigos. E bom dia a todos os ouvintes do Jornal Jangadeiro. Muito obrigado pela sua participação, aquiescência, para uma discussão importante, que eu acho que nesse momento o país necessita. O outro convidado é o professor de Teoria de Constituição e doutorando em Direito Constitucional, professor Tarcísio Rocha. Bom dia. Bom dia, Nonato Albuquerque. Bom dia ao colega Rodrigo Marinho. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí para colaborar nesse debate tão importante a respeito de crimes de ódio, né, de uma maneira simples, que todo mundo possa nos acompanhar. Considera que a polarização tem dado combustível a esse tipo de comportamento? Ah, sim, com certeza, meu amigo Nonato Albuquerque. Essa situação em que a gente vive, né, um ano de eleição, na verdade a eleição já começou, e aí debate político já acontecendo, pesquisas semanalmente mostrando o desempenho dos candidatos em relação às suas opiniões e a fatos políticos que estão acontecendo. E no submundo das mídias sociais, né, a gente vê dessas verdadeiras milícias digitais que acabam promovendo ideias de ódio, polarização, acabam, em vez de promover o debate, promover o diálogo, né, como o doutor Rodrigo Marinho acabou de comentar, eles acabam promovendo a raiva, acabam promovendo a disputa, a visão do adversário como um inimigo, e isso realmente é algo que nos traz a situações como essa que a gente está debatendo hoje, né? Profissionais, não eram pessoas que a gente pode dizer que não têm formação, profissionais da segurança, né? Posso dizer, pelos que conheço, que normalmente são pessoas esclarecidas, acabam sendo contaminadas, né, por esse discurso, por essa forma de radicalização que acaba promovendo muito mais a dificuldade de diálogo, dificuldade de você se relacionar com as pessoas do que o mesmo um debate político, que na verdade é o que deve acontecer. A gente tem que debater, Nonato, colega que está nos ouvindo, o que é melhor para o Brasil, como é que a gente faz para diminuir o valor da gasolina, como é que a gente faz para diminuir o valor da comida, da carne. Tem gente que não come mais carne, tem gente que está agora comendo frango, está comendo ovo, né? Não come carne todo dia mais. Cadê isso no debate político? Infelizmente, um lado acaba ganhando, né? Porque a gente vê que essas situações são resultado também de uma conjuntura externa, mas também uma falta de gestão dos nossos problemas, né? Os problemas econômicos e políticos. Então, quando você muda o foco do debate, você acaba criando uma cortina de fumaça em que essa situação ela acaba tomando, digamos assim, nossa atenção e tira o nosso foco do principal, né? E isso é muito triste, de fato, não deixa de ser algo a se lamentar, algo que mostra que nós temos muito a evoluir como sociedade, como seres humanos,
porque, de fato, o que a gente deveria estar conversando aqui seria um problema econômico e social, em vez de debater situações, tragédias urbanas, como a gente está vendo atualmente, Donato. Necessário que a gente discuta para que se crie consciência, na verdade. Com certeza. Eu estou lendo aqui uma pesquisa do Instituto Locomotiva que está sendo publicada hoje. Revela que 25% da população brasileira pode ser considerada com perfil de alta intolerância política. A partir de uma série de perguntas, o Instituto criou um índice que mostra também 34% desses entrevistados no grupo dos tolerantes, 41%, a maior fatia, classificada como alta intolerância. O Brasil não está mais dividido em termos de populacionais. Agora, quem é intolerante, quem é tolerante. Como analisar esse tipo de atitude que, né, geralmente a gente convive isso nos estádios de futebol, diante de torcidas que são levadas pelo impulso, não é nem pelo raciocínio, é pela compulsão de vibrar sobre a vitória e sobre o outro. Não é verdade? Eu sou um torcedor apaixonado pelo Fortaleza, Donato, desde que eu me entendo por gente. E triste o que aconteceu domingo, né, por exemplo, quando facções dentro, assim, não é a torcida do Fortaleza, né? São facções dentro da torcida do Fortaleza. Quando eu faço facção, não é a facção criminosa, ou a facção relacionada nesse caso até mas é a facção que se fosse uma parte da torcida, né? Faccionada, algo tirada, algo mais radicalizado, que é o que acontecia e que o David Hume já falava há 300 anos atrás. E ele dizia que o maior problema da política é quando facções, né, essas correntes políticas que são intolerantes, chegam ao poder. Que ele vai falar que a ideia partidária era muito interessante, mas quando as facções partidárias assumem esse radicalismo, você perde a ideia, se perde a ideia porque se foca muito mais no problema, né? Se foca muito mais na contraparte, ou seja, você deixa de pretender ideias, ideais, e você busca isso. É interessante, né, Donato, que se você pensasse há talvez 10 anos atrás, 5 anos atrás, até menos tempo, né, o Brasil seria pouco politizado. Em geral, as pessoas não estariam tão preocupadas com a eleição. Né? Isso era até uma reclamação, né, que a gente ouvia isso. Quando o Brasil for politizado, quando as pessoas souberem o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o Brasil será melhor. E hoje as pessoas sabem o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos pelo menos um momento de consciência do que está acontecendo e não está melhor. Né? Isso é um ponto interessante para isso. Porque políticos têm muito poder. Nós temos uma concentração absurda de poder na mão de políticos. E isso é muito sério. É o que o Lord Acton vai falar lá atrás, né, que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso vai interessar, essa polarização interessa a 2 candidatos. E somente a eles, tá? Somente interessa a Lula e a Bolsonaro. Eles são os maiores beneficiados para isso. O que vai se chamar dentro da teoria política de ferraduras, né? Porque eles são muito parecidos, né? Eles quase se tocam aqui. Porque ambos vão trabalhar com intolerância, ambos vão defender intolerantes, ambos vão usar argumentos dessa forma, né? Esse exemplo. Essa semana aconteceu isso, né? Essa semana é um exemplo do que a gente está falando em relação a falas de um e de outro. São falas tristes, né? Porque na realidade o político também tem um poder muito forte de falar, né? De falar, de trazer, de agregar. Ele tem esse poder, né? De poder agregar as massas. Vai ter um livro muito legal de um cara chamado Arthur Brooks, que é Ame Seus Inimigos, é um livraço, que ele vai trazer essa perspectiva dizendo que assim, a gente está tão focado no problema que aí gera essa intolerância, né? Porque intolerância em relação a quê? Porque eu e o Tarcísio, né? O Tarcísio torce Ceará, por exemplo, né? Sei que o Tarcísio é torcedor do Ceará, eu sou torcedor do Fortaleza. Mas nós dois provavelmente concordamos que é muito melhor que se ele torça Ceará e eu torça Fortaleza do que um cearense torcer para São Paulo, para o Flamengo. Provavelmente nós concordamos com isso. Ou seja, nós concordamos que o futebol cearense esteja muito bem. É ótimo para nós estarmos na primeira divisão. Nós concordamos provavelmente com isso. Então a gente pode muito mais focar nisso do que a gente focar na diferença de eu torcer Fortaleza e ele torcer Ceará. Ou seja, nós podemos buscar pontos de consenso. E eu acho que é isso que falta ser buscado no momento agora. Porque eu acredito fortemente que quem pensa diferente de mim politicamente não quer o meu mal, nem quer o mal de ninguém. Em geral é assim que funciona. Certo? Mas a gente está tão focado em usar um ponto, ou seja, você é intolerante com relação ao Lula, intolerante com relação ao Bolsonaro, provavelmente os bolsonaristas e os lulistas serão.
Esse é o ponto de você usar isso como foco. E é esse um problema muito grande. Muito bem feita a colocação, porque eu acho que a gente não deve se deter apenas nesse momento à intolerância do lado político, mas em outras áreas também da nossa vida, onde é comum, principalmente em áreas como do esporte, onde a intolerância revela algo tão danoso, daquele tipo de comportamento de facções, que estão gerando inclusive o afastamento das pessoas que são tolerantes a irem para esses espaços. A sua opinião, Tarcísio? Eu fui praticamente para todos os jogos da minha vida do Fortaleza, assim, que eu pude ir. Hoje eu adoraria estar no estádio, de verdade. Hoje é um clássico importantíssimo, Copa do Brasil, e eu não vou, porque eu sento numa área do estádio, que é a área onde fica o sócio proprietário, e eu não vou porque eu vou ficar na mesma área que as facções estão. E eu não vou ficar lá porque é muito perigoso. É muito sério isso, né? O nível de intolerância afasta a possibilidade de eu levar meu filho para o estádio, de eu estar no estádio. Só para dar esse exemplo, principalmente do último domingo, né? Do que aconteceu na minha torcida, no meu Fortaleza, no último domingo. Desculpa, Tarcísio. Perdão. Deixa a gente ouvir aqui o Tarcísio a respeito dessa discussão também em outras áreas, fora a área política, Tarcísio. Sim, eu só tenho a compartilhar, né, da opinião de vocês, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, agora política é igual a time de futebol, né? Acabam utilizando esse termo de maneira, essa expressão, essa comparação de maneira pejorativa, e eu acredito que o estádio, torço pelo Ceará, né? Acredito que hoje nós temos todas as chances de virar a situação, mas isso não me faz de nenhuma maneira achar que o colega que torce por Fortaleza é o meu inimigo, enfim. A verdade é que o estádio é uma experiência muito interessante, muito legal, e eu até defendo que as pessoas estejam no estádio, mas infelizmente precisamos evoluir muito, né? Tem a questão da bebida nos estádios, que acaba propiciando a violência também, e uma série de contextos nos quais estar dentro do estádio era para ser uma situação de segurança, de família, e acaba se tornando uma situação de medo, de receio, né? As luzes desligam, as pessoas ficam com medo, em vez de ser um espetáculo tão bonito como é as torcidas, elas fazem suas festas, seus cantos, suas bandeiras, né? Dentro do estádio de futebol. Então, eu acredito que, de fato, também gostaria de estar hoje, estarei acompanhando, né? Com tranquilidade e confiança na vitória, mas, infelizmente, um dos motivos que me fazem não ir para o estádio é a situação da segurança também. O Roger, nosso ouvinte internauta, ele está fazendo aqui um questionamento que eu considero muito curioso e muito importante para avaliação da mensuração do índice de tolerância, até dos tolerantes. Ele pergunta, então a gente deve ser tolerante com os intolerantes? O Karl Popper, né, fala que o limite da tolerância é exatamente não permitir que você seja tolerante com quem não tolera você estar vivo. Basicamente, talvez essa a ideia central do livro Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Mas o ponto da tolerância, a gente deve ser tolerante principalmente com os intolerantes. Se tem algo que a gente deve ser tolerante, Tarcísio, é com quem é intolerante. E muito mais pelo exemplo, né? Muito mais pela forma de agir, muito mais pela forma de tratar. Se você for agir da mesma forma que um imbecil age, você será um imbecil. Se você for intolerante da mesma forma que intolerante é, você será um intolerante. Então, a gente tem a oportunidade, cabe a nós, sermos o ponto de mudança disso. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja Fortaleza, seja Ceará, seja azul, seja vermelho, seja branco, seja preto, né? O que interessa é que você não seja o ponto de divergência, você não seja o ponto de intolerância. Assim, é algo que eu venho falando, Tarcísio, sobre isso, eu fiquei muito feliz com o convite para falar sobre o tema, que é algo que eu venho falando desde do ano passado, que esse ano será um ano tenso eleitoralmente, e está provando aquilo que eu acreditava que seria, e que é um papel de nós que fazemos esse tipo de influência, nós que trabalhamos comunicação, eu que participo de vários debates como esse, Tarcísio, você também, Leonardo, que está sempre aqui, sermos partícipes, né, principais de quebrar essa intolerância, né, de dizer assim, caramba, vai ter outras eleições, vão ter outras discussões políticas, esses personagens vão mudar, certo? E a gente precisa entender que são pessoas, né?
São as ideias que vão importar sempre, não são as pessoas que estão ali representando esse momento. Nós precisamos ultrapassar essa coisa de achar, né, que endeusar políticos, né? Eles não são tão longe de serem deuses, eles estão preocupados com o próprio interesse deles, estão preocupados com a própria vontade deles, então vamos tentar diminuir o poder deles, que eu acho que é isso que pode melhorar muito a vida dos brasileiros. E o nosso Tarcísio, deixa eu fazer uma questão aqui. A intolerância religiosa, a gente está falando da política, do futebol, denominações evangélicas estão se digladiando entre si, pelas posições tomadas por alguns pastores que tomaram partido por esse ou aquele candidato, fugindo ao que eles significam como aquilo não faz parte do métier das denominações religiosas. E até que ponto também o fundamentalismo religioso tem servido para conduzir à intolerância? Isso é um tema muito interessante, Renato, porque, de fato, a religião, não entendo a religião como algo ruim, né? Eu entendo a religião como algo interessante. Várias expressões artísticas surgiram dentro de uma reflexão e de uma prática religiosa. O canto gregoriano, na Idade Média, surgiu dentro da Igreja Católica, né? O próprio reggae, ele surgiu dentro de uma doutrina religiosa, na Rastafari, na Jamaica. O jazz e o blues, eles surgiram dentro também de igrejas protestantes nos Estados Unidos. Então, de fato, nós conseguimos trazer coisas interessantes da prática religiosa. Mas o grande problema é que, muitas vezes, quando a gente encontra dentro de igrejas, né, e de práticas religiosas a utilização do discurso, né, um discurso pastoral de um líder religioso, em que ele coloca como, dentro do discurso de prática dogmática religiosa, a defesa por um candidato político, eu acredito que aí você acaba misturando duas coisas que são muito diferentes entre si, que é a construção de sua convicção religiosa e quem você vai votar em uma eleição específica, né? Todos nós temos o direito de relacionar essas práticas no âmbito pessoal, mas quando você institucionaliza isso, você acaba promovendo algo que está além da prática religiosa. Aí você está manipulando pessoas, né? Você está manipulando pessoas, você está enganando pessoas dentro da igreja, né? Que você deve promover a paz, você deve promover a esperança, enfim, a reflexão dentro de valores específicos de cada religião, tá? E isso é realmente muito perigoso, e a própria religião, como ela já foi resultado de guerras e conflitos, né? Agora a gente pode ver que isso pode também causar conflitos religiosos e conflitos políticos também, né? Então, quando você encontra candidatos dentro de igrejas promovendo e sendo abençoados por pastores e aquela multidão, em vez de você ver algo interessante, eu fico com receio de uma manipulação política, tá? Muitas dessas pessoas, elas levam em consideração os pastores, os padres, eles são líderes de fato. Muitas pessoas levam muito a sério a opinião de padres e pastores. Por quê? Por sua convicção religiosa, não por sua convicção política, né? E isso é algo que a nossa Constituição, ela defende o Estado laico e ela protege a religião, eu acho isso interessante. Nosso direito fundamental, a crença religiosa, mas quando pastores, padres, líderes religiosos de diferentes agremiações aí, e associações religiosas utilizam um discurso religioso para uma defesa específica de prática política X ou Y, eu acho isso muito perigoso mesmo, Renato. Eu acho que o ouvinte que está acompanhando aqui, ele tem que estar muito atento a essa manipulação que pode acontecer. Okay. Eu vou pedir um intervalinho aqui para o comercial, mas é coisa rápida. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos com o advogado Rodrigo Marinho e o professor de Teoria da Constituição, doutorando em Direito, Tarcísio Rocha, discutindo um dos pontos mais importantes desse momento, os discursos de ódio. Aqui nós começamos na política, mas acabamos nos revelando também que isso chega à área do lazer, do futebol,
também a discussão religiosa, onde a intolerância prevalece, causando danos importantes a todos. Já já a gente volta a discutir esse assunto, depois do intervalo bem rápido. Até já. Quarta-feira aqui na Jangadeiro Band News, hoje discutindo exatamente discursos de ódio na política, intolerância, polarização, riscos à democracia. E eu vou começar nessa volta perguntando ao doutor Rodrigo Marinho, até que ponto a intolerância é uma ameaça à democracia, doutor Rodrigo? Só um ponto interessante, viu, Donato, que é uma curiosidade até. O discurso de ódio normalmente é aquele que você é contra você, tá? Nunca é aquele que é a seu favor, né? Tem esse detalhe. Eu sempre tenho muito medo dessa expressão de discurso de ódio, porque eu nunca vi alguém dizendo discurso de ódio pro seu lado, né? Nunca vi alguém falando isso. É sempre quando é um contraparte, sempre quando é colocado isso. Então isso é, muitas vezes, até uma forma de você conseguir controlar a fala de alguém, o contraponto de alguém. E a liberdade de expressão não é ouvir o que você gosta, né? É ouvir exatamente aquilo que você repugna, aquilo que você detesta, aquilo que você não quer ouvir. Isso é a ideia de liberdade de expressão. Com relação, só pegar um tema um pouco que eu queria só comentar do Tarcísio falou, sobre a questão da igreja, né? Por muito tempo nós tivemos uma frente, muito mais fraca hoje do que já foi, mas que era a teologia da libertação na Igreja Católica, que era um braço político da esquerda brasileira, sempre foi por muito tempo, né? E nunca ninguém falou que isso era invasão, ou questão, ou estava se metendo, ou estava se manifestando, ou estava direcionando o voto, até porque as comunidades eclesiais de base eram muito usadas pelo PT, inclusive, né? Isso aí tem inúmeros documentos do próprio PT, né, falando sobre isso, em que as comunidades eclesiais de base montadas e feitas pelo PT eram uma forma de orientação política, e ninguém nunca falou que isso era um problema, ou algo do tipo. Agora, como são os evangelhos, se justifica. É mais ou menos o que a gente está vendo hoje com relação aos shows, né? Está tendo show agora pago pela cidade de Fortaleza, certo? Aí não é um problema, porque os shows não são do pessoal do meio relacionado à pisadinha, ao meio tratado do sertanejo. Aí pode. Aí quando tem um show do sertanejo no interior, não pode, certo? Ou seja, para mim não era para poder nenhum deles, tá? Mas só para deixar claro. É só para a escolha acaba tendo um lado político, isso é péssimo, né? Sempre, em qualquer circunstância. E aqui eu volto para o ponto que eu falei inicialmente da responsabilidade. Nós temos que lembrar que as pessoas são responsáveis pelos seus próprios atos, né? Achar que as pessoas são gado, né? Que elas podem ser tangidas sempre e elas vão ter o seu quê de responsabilidade. A gente achar que sempre vai ter alguém, né, manipulando ou como tocando e fazendo aquilo que vai ser usado por elas, né? Nós temos que lembrar que o mundo não é infantil. Adulto é para ser responsável pelos seus próprios atos. Como risco à democracia, assim, óbvio que no Brasil nós temos uma democracia frágil, tá? Nós somos um país que teve 8 constituições, né? Nós tivemos diversos golpes e golpes dentro de golpes, né? Então, assim, é um país no seu histórico de 200 anos que mudou a regra do jogo, a sua regra principal do jogo, 8 vezes, contando a emenda constitucional 69, certo? Então você tem, assim, em termos institucionais, nós somos um país frágil nas suas instituições. E aqui instituições que eu falo não são os órgãos, não, né? É a valorização e a defesa da vida, da liberdade, da propriedade, do Estado de Direito, do império da lei, do devido processo legal, né? Nós temos muita dificuldade em proteger essas instituições e, é claro, a democracia liberal, né? que é essa ideia de respeito às liberdades individuais, ela, até por evitar ter a ditadura da maioria, ela é frágil no Brasil, né? Pelo seu próprio histórico, pelo próprio momento que a gente vive. Então, sempre pode desencadear um problema relacionado a algum golpe, algo do tipo. Sempre pode acontecer e é sempre algo que tem que estar, infelizmente, né, à mira da gente. Nós estamos há pouco mais de 30 anos, né, num fim do golpe militar. Então é algo sério em termos históricos do Brasil. Deixa eu perguntar ao professor Tarcísio sobre até que ponto corre risco a democracia com toda essa atitude, professor? Bom, eu acredito que o ponto principal aqui ele está relacionado a essa, a que eu estava comentando, né, essa cortina de fumaça, né, em que as pessoas, é como se fosse uma pessoa, não sei se você já teve algum amigo assim, Nonato, uma pessoa que ela não gosta de outra, aí tudo que a outra pessoa faz, ela fala algo ruim. Tudo que a outra pessoa faz, ela vem falar algo ruim perto do seu ouvido. Aí, às vezes, você diz assim, aquilo está lhe contaminando, faz com que você também não goste daquela outra pessoa, né? Então, acaba acontecendo isso, né? Com a proliferação de fake news, você acaba abrindo seu WhatsApp, abrindo seu Instagram, e os algoritmos, eles sempre alimentam isso, quando eles veem
que você curte mais páginas de esquerda, eles acabam promovendo mais discursos pejorativos relacionados à direita, e quando é algo à direita, discursos pejorativos relacionados à esquerda, e isso acaba, você todo dia ver aquilo, isso acaba entrando no seu subconsciente, você acaba criando um sentimento de ojeriza, criando um sentimento de que aquela pessoa ela não merece falar, que ela é uma pessoa ruim, porque ela discorda de você, né? Então tem toda uma manipulação de mídia social em que as pessoas mais vulneráveis, normalmente pessoas idosas, né? Pessoas idosas. Outro dia eu estava no meu trabalho e uma pessoa idosa que trabalhava lá também disse que uma das agremiações políticas tinha como plano pegar os padres, colocar num barco e fuzilar todos os padres. Olha só, meu amigo. Então, são situações como essa que a gente sabe que é um absurdo, a gente sabe que é algo absurdamente mentiroso, manipulativo, nojento, mas pessoas mais vulneráveis a esse tipo de vídeos, a notícias, né? Às vezes uma notícia é totalmente falsa, mas ela tem uma estrutura de uma notícia verdadeira. Então, acaba criando uma situação em que as pessoas são, de fato, manipuladas, né? Então, profissões como a sua, de jornalista, situações como essa, de debate aberto, né, com profissionais e estudiosos dessa temática, elas são importantíssimas, porque tem o objetivo de abrir os olhos do cidadão, né, contra a manipulação, né? Às vezes, um discurso político, você pega um fato histórico, manipula esse fato histórico de uma maneira totalmente absurda para ficar para o seu lado, né? Então, isso é muito comum e é importante que as pessoas fiquem atentas, tá? E, só para finalizar, eu nunca vi ninguém da Igreja Católica ou da Teologia da Libertação chamando partidário de Partido dos Trabalhadores para abençoar, para dizer que é para votar, que ele é escolhido de Deus, né? Na verdade, pelo que eu sei, assim, era basicamente padres que buscavam valorizar e olhar a questão social, né, o pobre, né? Inclusive, a gente tem o Papa hoje, ele dialogava muito com isso, né? Por mais que muitos dos teóricos, né, tivessem sido expulsos da igreja, né? Então, eu penso dessa maneira, Donato. Ok. Talvez um dos maiores críticos da teologia da libertação tenha sido o Papa Francisco, tá? Só para, inclusive, com vários problemas na Argentina com a teologia da libertação sobre isso. Talvez o Tarcísio seja um pouquinho mais novo que eu e não vá lembrar disso, mas na década de 90, começo da década de 2000, era bem comum acontecer exatamente o que você falou. Dependendo do problema, eu não preciso analisar, porque tem problema que é bom a gente comprar, entendeu? É um pouco mais, assim, final da década de 90, começo da década de 2000, exatamente quando eu estava na faculdade de Direito, né, isso era muito comum, os padres fazerem exatamente isso que você disse que eles não faziam. Okay. Da teologia da libertação. Deixa eu botar mais pimenta aqui na discussão. O Igor, o nosso internauta, está dizendo aqui que o doutor Rodrigo não pode comparar o bolsonarismo ao lulismo, que o primeiro assume um discurso violento de eliminação do outro, tipicamente fascista, o segundo não. Michel Silva também tem muito isso nas mídias, de que passa para um candidato, passa pano para um candidato e critica o outro. E o Pádua faz uma pergunta: até que ponto também não é uma estratégia dos próprios políticos para se beneficiar esse tipo de arrogância, de intolerância que eles vomitam? O primeiro ponto, eu vou citar uma fala do Lula, né, para dizer que não tem como comparar, né, dessa semana. Esse companheiro Maninho, que foi aquele que jogou a outra pessoa no caminhão, jogou a cabeça do rapaz no caminhão, você pode achar o vídeo fácil, por me defender, ficou preso por 7 meses, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto Lula. Então, Maninho, eu quero agradecer, porque foi o Maninho e o filho dele que estiveram nessa luta. Essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro, a gente só pode pagar em solidariedade com o companheirismo. Ele elogiando uma violência contra alguém que discordava dele, que na verdade não cometeu nenhum ato de violência, tá? Só estava criticando e se manifestando na frente do Instituto. Então, assim, para mim, os dois são exatamente iguais. Com relação a fascismo, é sempre bom voltar ao termo clássico do Mussolini, né? Que é tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. É o termo do criador do fascismo, tá? Então, eu sempre gosto de usar, só para a gente clarear, o termo clássico e não instigamento. Esse é o que define o fascismo.
Tá? Então, só para deixar claro, para mim, ambos são muito ligados ao Estado, né? Eu discordo completamente de ambos nesse sentido, né? Inclusive, essa PEC ridícula e temerária que está sendo votada agora no Congresso é um exemplo claro de como também o Bolsonaro gosta de Estado, né? como Lula. Nesse ponto, para mim, eu falei isso já, Tarcísio, sobre a estratégia, né? Os maiores beneficiados com relação a essa polarização, sem dúvida, é Lula e Bolsonaro. Eles afastam qualquer possibilidade, né, de alguém diferente aparecer, de alguém diferente se pôr, porque fica tão forte a briga entre os dois que tudo que está fora não consegue se manifestar. E aqui é o que eu falei, da tal da política de ferradura, né, que é uma teoria política, que elas são, a teoria da ferradura vai dizer que esse pessoal que parece tão discordante são os mais parecidos. Eles acabam se tocando, quase usando estratégias, quase não, usando estratégias muito semelhantes para se beneficiarem. Ok. Deixa eu fazer aqui mais... Estamos chegando aqui ao final do nosso debate, mas alguém concorda que a intolerância pode ser aproximadamente definida como a indignação dos que não têm opinião? Bom, realmente a intolerância é um problema muito grave, tá? E do ponto de vista jurídico, né, a gente pode trazer aqui também para enriquecer esse debate, é uma questão muito interessante de se o ódio político ele pode ser criminalizado, né? E situações como essa, elas são interessantes no Brasil também, que o Brasil ele tem uma tradição, né, que ela segue também tratados internacionais contra o fim da discriminação, a Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, né, em que a gente tem uma política, desde o artigo 3º da nossa Constituição, inciso 4º, de limitação e promoção da tolerância, né, e muitas vezes isso está relacionado ao racismo, por exemplo, né. A nossa Constituição, ela garante o racismo como um crime inafiançável, imprescritível, né? Então, nós temos uma tradição de garantia de um debate político, né, de um mercado de ideias que ele seja justo, que ele seja adequado, né? Porque muitas vezes esses crimes de ódio, eles são manipulados, como o colega acabou de dizer, né? E isso é muito importante que o debate, o mercado de ideias, do ponto de vista político, ele seja protegido, tá? E nós temos legislações que defendem o Estado democrático de direito, né? Por exemplo, o candidato Bolsonaro, na época, então o candidato, ele levou uma facada, né? E o criminoso, né? Ele foi acusado no crime contra a segurança nacional, tá? Ele não foi apenas tentativa de homicídio, ele também foi acusado, foi denunciado por crime contra a segurança nacional. Então, eu acredito que a legislação brasileira, ela foi modernizada, nós temos os crimes contra o Estado Democrático de Direito, em que situações como essa pode ser, por que não, ser caracterizada como terrorismo, ou então como um crime contra os direitos humanos, né? O próprio Procurador-Geral da República, ele teve em reunião com políticos, né? Acredito que de ambos os lados, para que eles pudessem ser estudados, serem investigados do ponto de vista de âmbito federal pela proteção aos direitos humanos, né? Porque isso é muito importante, Donato. É importante que as autoridades públicas, elas demonstrem que elas têm interesse, sabe? Ninguém está dizendo que isso já aconteceu, que está acontecendo uma investigação, né? Mas é importante que as autoridades políticas, elas deem atenção para essa situação, porque isso fica como mensagem para outros malfeitores, outros criminosos, que pretendem fazer a mesma situação, tá? Então, isso pode ser configurado como terrorismo, como crime contra os direitos humanos. O próprio Procurador-Geral da República, ele recebeu partidários de ambos os lados políticos para que ele pudesse investigar isso do ponto de vista federal, como violação aos direitos humanos. O próprio presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele também tem que receber essas pessoas, porque as autoridades públicas, elas têm essa necessidade, né? A nossa Constituição, ela tem um projeto antidiscriminatório, esse tipo de discurso não pode acontecer, seja contra a raça, sexo, religião, posição política, e a satisfação que as autoridades públicas elas têm que dar é essa de garantir que as eleições elas sejam motivadas por posições políticas relacionadas aos nossos problemas mais importantes, que é o nosso problema social, nosso problema de discriminação, nosso problema de
discriminação contra a mulher, contra a pessoa, contra deficientes, contra idosos, né? Essa é a nossa grande questão, né? E situações em que esses crimes de ódio, eles ganham mais atenção da imprensa, ela tem que ser de maneira precisa respondida, né? Tem que ser estudada, tem que ser analisada pelas nossas autoridades públicas, tá? Então, com certeza, meu amigo Nonato, eu deixo aqui minha posição relacionada a que essas autoridades, elas têm que prestar contas perante a sociedade, né? O Congresso Nacional, ele já deu uma resposta, tá? Contra crimes de ódio, contra crimes de golpe de Estado, contra crimes relacionados a qualquer tipo de violência física, né? Então, você, meu amigo ouvinte, que está ouvindo esse debate aqui, esse debate sobre como a gente tem que combater a intolerância, não tenha medo, né? Não tenha medo que você não tenha uma segurança institucional da legislação civil e penal contra esse tipo de crime, contra esse tipo de situação extremamente triste, né? Mas as autoridades, elas têm que dar uma resposta à população relacionada a tudo isso. Tarcísio, não é intolerância, não, é o tempo mesmo que está esgotado. Ok, não, tranquilo. Rodrigo, para a sua participação final, temos 1 minuto. Eu acho que, Donato, o principal, assim, o ódio em si, né? Você sentir ódio, ele mata quem sente, né? Acho que não tem quem mais seja prejudicado em sentir o ódio. Os atos feitos a partir de quem tem ódio é que são um problema. Os atos praticados a partir de quem tem ódio devem ser punidos, né, se forem criminosos, se forem cometidos, né, com relação a isso. Principalmente atos de violência, atos relacionados a não permitir que a outra pessoa tenha preservado a sua vida, a sua liberdade, a sua propriedade, eles devem ser punidos de forma exemplar. O ponto que eu queria deixar muito é que cuidado com que você focar em um ponto que você discorda de alguém. Provavelmente você vai concordar com vários outros pontos dessa pessoa. Eu acho que está na hora da gente deixar de olhar o ponto de discordância e começar a olhar os pontos de concordância que nós podemos ter e aprender a conviver com esses pontos de discordância, que são pontuais, e concordância. Né? É hora de amar muito mais do que a hora de você buscar odiar seus inimigos. Né? Evitar isso e ter o desprezo por aquele que pensa diferente de você deve ser algo a ser combatido muito fortemente nesse momento que a gente vive. Muito obrigado. Parabéns aí pelas suas participações, Rodrigo Marinho e Tarcísio Rocha, dando uma aula de conscientização sobre o comportamento do cidadão diante de uma realidade da democracia, da realidade de outras áreas também, seja no setor do esporte, seja no setor religioso. É sempre bom não ser intolerante, porque, na verdade, tinha um compositor fantástico, Eduardo Nonato, o Renato Russo, que ele escreveu no diário dele uma receita para intolerância à injustiça. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja. 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo, misture bem. E não esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Um abraço para todos.